Oi, 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 mamães lindas e amadas do meu coração. Sejam muito bem-vindas à 4ª temporada do Gestarcast. Essa temporada que inicia com um tema que é maravilhoso, que eu gosto muito de falar, e estou com uma convidada aqui, uma querida que já é nossa sócia, esteve conosco aqui no primeiro episódio, mas eu já vou contar para vocês. Antes disso, eu quero pedir para você, mamãe, dá o teu like, né? Se inscreve no canal para você estar sempre recebendo os nossos conteúdos. Compartilha esses conteúdos com as suas amigas, aí, com outras mamães, porque sempre são conteúdos, né, riquíssimos que a gente traz aqui no Gestarcast. Eu sou Ana Paula Correia, profissional de educação física, especialista em exercícios físicos na gestação e no pós-parto. Estou aqui à frente do Gestarcast, esse podcast que vem para trazer conhecimento, muita informação para que você tenha a tua jornada materna com mais tranquilidade, mais saúde e bem-estar. Então, mamãe, faz o seguinte, ó, pega teu chazinho, tua aguinha, o suquinho, eu vou ressaltar sempre para vocês. Tá amamentando ou tá gestando? Deixa o café e o chimarrão de lado e vem conosco que o Gestarcast está começando. Vamos dar início, então, àquele agradecimento especial a quem vai estar conosco durante toda essa 4ª temporada. A gente tem o apoio, então, da Branda Nutrição Materno-Infantil, a Rabassa Seguros, Natália Belling, fonoaudióloga, Neoplenos Clínica Médica, Instituto Doutora Camila Milagres, Vila Ninho Cuidado Materno-Infantil, Amo Vacinas e Ana Paula, personal tentante, gestante e pós-parto. Gente, nós vamos falar hoje sobre um tema que vai muito além da nutrição do corpo, que é sobre a introdução alimentar, que é esse momento, essa oportunidade da gente nutrir também a nossa história, né? Com lembranças, com memórias maravilhosas, realmente aproveitar esse momento de confiança e afeto que gera um vínculo ainda maior também entre a família e o bebê. Até porque a primeira colher, ela não é só a comida em si, mas é a forma como o bebê vai se relacionar depois, durante toda a sua vida, né, com o alimento. Então, hoje a gente vai falar sobre a introdução alimentar. E vamos, então, né, que rufem os tambores para ela que é especialista em nutrição materno-infantil, é nutricionista e mestre em nutrição e alimentos pela Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, é pós-graduanda em fertilidade e nutrição funcional. Desde 2018, ela atua com acolhimentos nutricionais voltados exclusivamente para os primeiros 1.100 dias, ou seja, a pré-concepção, a gestação, o puerpério e a introdução alimentar, com o propósito de, através de uma nutrição de excelência, nutrir gerações e povoar o mundo com bebês geniais. Conosco no Gestarcast, Janaína Cascais. Bem-vinda, Jana. Muito obrigada, Aninha, pelo convite, viu? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, né, nessa 4ª temporada do Gestarcast, falando aí, né, de um tema extremamente importante dentro dos primeiros 1.100 dias, que é a alimentação complementar desse bebê. Tá? Então, muito obrigada pelo convite, estou bem feliz mesmo. Para mim é uma alegria ter você de novo aqui, né? Para quem não assistiu, a Jana esteve conosco na primeira temporada. Foi o primeiro episódio também, se não me falha a memória. Não, foi o segundo episódio. Acho que o primeiro foi com a Cris. Tá? Mas ali na nossa primeira temporada, a gente falou muito sobre essa questão, né? Da mãe, né? O cuidado materno, realmente, durante a gestação, alimentação, o que a mãe tem que cuidar, o que evitar. Falamos sobre um pouco também sobre suplementação. Um episódio riquíssimo também. Então, volta aí, né? Nos nossos outros episódios, que a Jana tá lá conosco. E hoje, então, a gente vai falar sobre essa fase maravilhosa, como a Jana falou, que é uma fase do bebê ter esse complemento da alimentação, de começar a conhecer o alimento, porque até então eles conhecem, seja o leite materno, seja a fórmula, enfim, e agora então começa essa nova apresentação para eles, né? Exato. Então, Jana, vamos entender um pouquinho, né? Qual é o momento certo para a gente iniciar a introdução alimentar? Então, Ana, o momento adequado, né, é a partir do 6º mês completo, tá? Então, por quê? Porque a partir do 6º mês, a criança, né, o bebê, ele já tem a capacidade motora, né, fisiológica
cronológica ali, tanto de amadurecimento do sistema, do trato gastrointestinal, quanto da função renal, né? Então, por isso que a gente começa a introdução alimentar ao 6º mês, tá? Isso para crianças que nascem a termo. Para aqueles bebês que nascem ali, né, que prematuro, pré-termo ali, a gente precisa fazer um cálculo, né, de ajuste da idade corrigida, então, para que a gente inicie o processo de introdução alimentar, porque essa criança ela vai ter todos esses processos de amadurecimento posterior à idade cronológica dela. Sim, tá? o correto seria pegar a data prevista de parto e contar dali. Fazer o cálculo, fazer a idade que nasceu e corrigir para 40 semanas daí, né? Sim. E aí sim, aquela diferença que a gente tem, a gente joga para frente e inicia a introdução alimentar naquele período. Sim. E os sinais de prontidão, Jana, porque isso é bem importante, né? Não quer dizer só porque o bebê fechou 6 meses que ele realmente está apto a iniciar a introdução alimentar. Tem sinais que a gente precisa estar atenta, né? Exatamente. Então, eu sempre digo, né? Claro que os 6 meses de idade cronológico, ele é extremamente importante em função desse amadurecimento dos sistemas, né? Mas que os sinais de prontidão, eles são muito importante, principalmente aquele que é o reflexo, né, de pescoço e cabeça, né? Então, ter o controle de pescoço e cabeça, porque aquele bebê que tomba a cabecinha, que não tem aquele tronco bem firme, é aquele bebê que tem um risco maior de engasgo, né? Em função da dificuldade de deglutição que ela vai ter também. Então, esse é um dos sinais de prontidão, tá? Trazer, então, os objetos até a boca, ter o interesse, né? Dar um objeto na boca e eles já direto trazem aquele objeto até a boca, né? Então, o reflexo de protusão de língua, então, atenuado ou ausente, né? E o interesse, né? Esse eu acho o mais fantástico de todos, porque, inclusive, né, para as minhas pacientes, já que fazem acompanhamento de gestante e depois na fase de lactação, eu sempre digo, né, tragam para perto, deixem participar, porque não é porque não está comendo que eles não podem participar da refeição, né? Sim. E, na verdade, dentro dessa fase, da primeira fase da introdução alimentar, que vai dos 6 aos 12 meses, eles aprendem a comer havendo a gente comer, né? Por imitação. Sim. Então, a gente começar esse processo antes do processo da introdução alimentar é extremamente importante. Sim, já colocar eles no cadeirão quando a família está comendo, né? Exato. Claro, o bebê que já senta e vai treinando o sentar também deles ali. Mas quando tu falou deles estarem acompanhando, porque é muito engraçado, né? Nessa fase eles ficam assim pra gente, a gente está comendo, eles ficam... Uhum. O meu marido às vezes falava, nossa, parece dar pena, pobrezinha, ela até quer muito comer. Uhum. E a gente tem que ter um cuidado também, eu acho, um pouco com isso, né, Jana? Porque às vezes a gente fica a família fica numa expectativa muito alta com a introdução alimentar, que é um marco para todos nós, né? Para o bebê e para a família. Com certeza. Mas que acham que, porque o bebê está cuidando a forma da gente fazer aquilo ali, que acha que o bebê está salivando por aquele alimento. E aí a família acha que, então tá, na hora da introdução alimentar, nossa, vai devorar. Eu vou botar na frente a criança. E aí a criança pega, olha, joga no chão, o que não faz é comer. Não, com certeza. Frustra, até né? porque a introdução alimentar ela é um processo, né? A gente vai começar um processo de apresentação dos alimentos sólidos e um processo de aprendizado do comer, né? Então, é o que eu sempre digo, a primeira coisa que eu falo é cuidado com as expectativas, né? Porque a gente chega, porque acha que a criança completou 6 meses, ela já vai, é como se fosse um virar de páginas, né? Então, vai sair comendo... Apertou o botãozinho e agora a criança vai sair, a mãe vai cortar lá uma meia bananinha e já vai sair comendo aquela meia banana. É tudo muito novo. É uma textura diferente na boquinha, é um sabor, é uma descoberta de texturas, de sabores, é uma colher, né? Então, o cuidado com a colher que a gente precisa escolher, né? Para não ser uma colher metálica. Claro que não é, a gente não precisa de tudo para começar a introdução alimentar, mas utensílios certos para que a gente possa conduzir esse processo com facilitar, mais sucesso. Né? Facilitar. Ou até mesmo, às vezes, dar alguns materiais já para a criança ir conhecendo para não estranhar tanto. Porque, como tu falaste, pega uma colher de metal, ela é fria, ela tem, né, outra textura totalmente diferente para eles. E ainda um alimento, um sabor diferente ali. Então, será que se essa criança já não estar brincando com esses instrumentos antes, levando na boca
ir percebendo essa temperatura, enfim, talvez não vai interferir tanto também, né? Eu sempre digo que a introdução alimentar não é só isso, né? O participar da introdução alimentar não é a criança estar sentada no cadeirão e aquela colherada uma atrás da outra, né? É o fato isso mesmo, de que antes de começar esse processo, eles possam estar sentados junto à mesa e já manuseando esses utensílios, né? Que são utensílios seguros para a idade deles, por isso que já são de silicone, já são de materiais que são adequados para a idade dele, que são seguros, né? Sim, o tamanho correto, sem uma ponta, né? Exatamente. Justamente para eles irem aprendendo. E se familiarizando, e tudo é estímulo, né, Ana? Eu sempre digo, o pratinho estar na frente, o copinho, e se familiarizando com esse ambiente do comer, é estímulo e é importante para esse processo, sim. Sem dúvida, sem dúvida. Esses dias eu estava num restaurante e me chama muito a atenção, né? Claro, a gente sabe que cada família tem o seu ritmo e tem a sua forma de conduzir as coisas, mas hoje em dia a gente tem acesso fácil a tanta informação, né, Jana? E aí, tipo, é muito comum tu ver a criança sentar na mesa para comer e os pais botarem o telefone na frente. E eu digo, gente, os pais querem talvez um momento de tranquilidade para comer, mas por que não estar conversando com a criança naquele momento? Introduz a criança naquilo ali, não extermina a criança daquele momento que é tão mágico. Acho que o momento da refeição é algo que eu sempre procurei priorizar, assim, em família, da gente e meu marido almoçar juntos. Exatamente. E tal. Né? É um momento tão de conexão, o alimento tem a questão do cuidado, do nutrir o corpo, enfim. Então, de tu tá naquele momento e a criança fazer parte disso. E aí era uma menina um pouquinho mais nova que a Ana Laura, deve ter, acho que sei lá, os seus 1 ano e meio por ali. E aí tá a tela ali, a mãe trouxe o pratinho, aí a mãe com o prato. E tu via que a criança queria botar a mão no prato, ela queria pegar. Não, deixa que a mãe te dá. Claro, é mais prático, daqui a pouco não vai fazer sujeira, não vai fazer bagunça. Mas quem disse que educar é prático, né? Não, trabalho, não é, gente. Não, é um trabalho mais lindo que a gente faz e é muito trabalhoso, né? Com certeza. Então, tipo, por que não deixar essa criança pegar a comidinha? Ela queria conhecer, ela estava curiosa. E aí o celular e ela querendo prestar atenção na comida, então... Por quê, né? E essa função da introdução alimentar é bem isso, né, Ana? O comer é subir uma escada, né? Então, o fato da criança interagir, né? Tocar no alimento, interagir, tolerar, né? Interagir com aquele alimento, ela está subindo essa escada, que é extremamente importante. O comer é a última coisa que ela vai fazer. E se a gente começa a podar, né? Essa subida, será que ela vai chegar lá em cima? Sim. E como é que será que ela vai chegar no processo do comer? Como vai ser o comer na vida dela? Exato. E essa falta de visão de futuro, assim, e futuro que eu digo não é nem o futuro da criança com 2, 3 anos, mas o futuro depois de adolescente. Né? Se essa criança, quando bebê, foi acostumada a comer vendo uma tela, ela não está nem pensando o que ela está comendo. Como que vai ser isso na adolescência? Vai ser o adolescente que vai comer vendo a televisão o tempo inteiro e daqui um pouco suscetível a uma compulsão alimentar, seja de obesidade, seja anorexia, seja qualquer transtorno possível, né? Porque uma coisa puxa a outra. Não, com certeza. A forma como a gente conduz a introdução, esse marco que é a introdução alimentar, a gente vai ter consequências em pequeno, médio e longo prazo. Então, como a gente molda essa criança, né? Eu sempre digo que o processo de introdução alimentar, ele é para o futuro, né? É para o futuro. Então, a gente quer construir ao longo desse processo, que são 18 meses, né? Um processo de introdução alimentar. Ela não começa com 6 meses e termina com 7, quando essa criança, teoricamente, pode estar recebendo 2 lanches intermediários e 2 papas principais, né? Sim. Então, ele é um processo, isso vai levar até os 2 anos de idade dele, né? Então, a gente quer, dentro desse período, construir uma relação saudável e feliz com o alimento junto com essa criança. É isso que a gente quer. Exato. E durante esses 2 anos é aquela... eu gosto de dizer, né? Cada refeição é uma refeição. Né? Porque às vezes a gente acha que vai comer super bem, aí beleza, tomou um café da manhã legal, quando vê o almoço, já comeu, quis uma coisa só. Ainda mais na fase que ela tá, né? Sim, né? Ainda mais nessa fase de 2, que é a fase final da introdução alimentar, mais ainda, né? Então, essa oscilação justamente pela questão da privação do sono, que eles já não querem mais dormir, aquelas sonecas, aquilo que era muito regulado, ele começa a desregular, justamente porque eles querem desbravar o mundo. Eles não querem saber de dormir. A rotina já não é mais tão rotina, e aí, né? aquele lanchezinho que era para ser feito em determinado horário, ele não acontece, porque daqui a pouco tá irritadinho, tá com
sono. E eles não sabem lidar com essa emoção, né? Então, daqui a pouco já não come. Aí já não faz o lanche bem, mas janta bem. E aí isso é bem uma oscilação na ingesta, né? Ao longo do dia ou ao longo dos dias. Dos dias, e a mãe tem que acalmar o coração, que vai... Não comeu bem agora, de repente vai comer melhor depois, e tá tudo bem, e né? ainda mais nessa fase, né, Ana, que é a fase final, em que eles fazem mesmo uma regulação energética, né? Se tem essa autorregulação energética justamente pela questão da redução da velocidade do ganho de peso e crescimento, né? Então, sabiamente, ela não vai comer a mesma quantidade em que ela comia antes, né? Então, vai ter uma variação nesse volume e na ingesta ao longo do dia também. E tá tudo bem, e tá tudo dentro do esperado. A gente só precisa acalmar essa mãe e ela saber que isso é uma coisa normal e esperado para a fase. Porque às vezes nessa ânsia de querer que a criança coma, a gente fica nessa insistência, né, de ficar meio que forçando, de ficar negociando, fazer tal coisa, então come e depois vai fazer tal coisa. Não é legal também, né, de ficar negociando o alimento, né? Vai comer porque quer, não quer comer, tá tudo bem, tá tudo certo. A história de né? não precisa raspar o prato, né? Tem que comer tudo. Não precisa, não tem nada disso. Mas, Jana, falando então, né, sobre esse início da introdução alimentar, a gente vê muitas formas de iniciar essa introdução, né? Seja a papinha, o famoso BLW, forma participativa. Fala um pouquinho, resumidamente, para nós o que seria mais ou menos cada um. Então, assim, falando da papinha, tá? A gente até acaba usando como sinônimo, né, a papinha para falar sobre a alimentação amassada, né? Só que a papinha, quando a gente fala em papinha, a gente não pode voltar, né, naquela história de que a papinha era aquele alimento que se começava uma introdução alimentar aos 4 meses, né? Antigamente, graças a Deus, né? E que se começava aos 4 meses. Então, a papa era a única forma que a gente tinha de apresentar, né, para aquele bebê que não estava pronto, nem motor, não tinha condição nem motora, né, para receber outro tipo de alimento e fisiologicamente também não. Sim, a criança comia praticamente deitada. Quase, né? Ela levemente inclinada, 4 meses, não vai sentar, porque não tem condição de sentar. Então, por isso que se usava a papinha, né? Então, era a sopa, né, liquidificada e peneirada, porque não podia ter pedaços de alimento ali, né? Não tinha condições de deglutir alimentos um pouco mais sólidos. Então, quando a gente fala em papinha, não é isso. A gente quer falar sobre o alimento amassado, tá? Que aí ele entra, então, como a forma de papinha, né? Só que ele é amassadinho e a gente vai evoluindo ao longo dos meses essa textura. Então, a gente começa com aquele alimento mais amassado, bem amassadinho, e à medida que os meses vão passando, a gente vai aliviando esse garfo, deixando o alimento um pouquinho mais pedaçudo, né? E aí, por que a gente espera que lá com 10 meses essa criança ela já tenha a capacidade de fazer um movimento de pinça, né? E com 10, 11 meses ela já esteja comendo a comida na apresentação da comida da família. Tá? Então, por quê? Porque a introdução alimentar ela tem que ser feita com a comida da família. Não é uma comida especial, claro. Quando a família, ela come comida de verdade, né? Então, quando ela se tem, né, a oferta de comida de verdade para todos nessa casa, é a comida da família. Só que na apresentação, na quantidade adequada para cada fase da vida dela. Tá? Então, essa é a papinha, né? Que entra aí dentro do processo de introdução alimentar ou na forma de introdução alimentar, que é o participativo, né? O participativo é isso que a gente falava antes. Então, ao mesmo tempo em que essa criança ela recebe aquele alimento amassadinho na colher, a gente vai dar parte daquele alimento, ou os talheres, ou parte daquele alimento que está sendo ofertado num corte seguro de BLW. Tá? E o BLW, ele é uma forma, é um método britânico de introdução alimentar, onde é um método que se fala que é o método mais respeitoso de introdução alimentar e que é, né, guiado pelo bebê, né? Essa é a tradução desse método, né? Por quê? Porque a gente vai fazer os cortes seguros ali em bastão, em pedaços, né? Para aquele bebê, e ele vai guiando esse processo, né? No sentido de que se ele vai se interessar em tocar, se ele vai se interessar em interagir, trazer até a boca, então o cuidador ele não interfere, né? Ele vai interferir, ele vai ficar do lado, claro, para cuidar, né? Afinal de contas, é um alimento num corte um pouco maior, mas que é feito de forma segura, porque a maior parte do alimento sempre fica dentro da mão do bebê, né? Porque eles comem pela pressão palmar. Então, a parte maior do alimento fica sempre dentro da mãozinha.
tá? Então, esse é o BLW. Tá? Indiferente da alimentação, né? Onde o bebê quando está botando algo na boca, sempre é importante a gente ficar junto por segurança, Com né? certeza. O bebê, enfim, pode se afogar com líquido. Né? Eu sempre digo... Com leite, com a fórmula, com água, né? Essa é uma das preocupações, né? E é uma dúvida que sempre vem, né? Tá, mas Nutri, não tem risco de se engasgar? Tem, assim como tem com leite materno, que a gente vê muito, né, Ana? Então, é a forma como tu tá ofertando. E uma coisa bem importante que eu lembrei de falar é que, independente da forma, da forma como tu vai ofertar esse alimento, né, conduzir esse processo de introdução alimentar, a família tem que estar segura. Porque se ela não estiver segura, por isso que a gente não pode dizer, tem que ser o método X, né, ou BLW, que é o que mais a gente vê, né? Tu coloca introdução alimentar no Google e a primeira coisa que aparece é BLW. Sim. Mas a gente não pode generalizar, a gente tem que enxergar a família que está na nossa frente, né? Exato. Por quê? Porque daqui a pouco a mãe não se sente à vontade, ela tem medo, né, de ofertar dessa forma, ou porque daqui a pouco a mãe vai voltar a trabalhar e quem vai conduzir o processo é a babá, e a babá ela tem medo, a mãe tem medo por estar fora do ambiente de casa, né, junto ali com aquele bebê. Então, a gente tem que enxergar a necessidade de cada família, individualizar, e não dizer que método X ou método Y é o melhor. E a gente começa, né, então chega no consultório e diz, olha, eu quero começar com participativo ou papinha, né? E aí começa a conduzir a introdução alimentar dessa forma e o bebê nos mostra que não é assim que ele quer que seja conduzido. Então, acontece também. É porque a gente acha que é a gente quem conduz, mas eles vão nos dando sinais e a gente vai mudando a forma de apresentação. Mas o mais importante é que essa família ela esteja segura no processo, porque se ela não transmite segurança, o bebê sente. E aí, todo o processo está errado. E isso é a importância da gente confiar no nosso bebê também, né? Se é um bebê saudável, tá tudo bem, ele vai saber lidar com alguns mecanismos também. Claro, tu vai fazer as coisas de uma forma segura, né? Não vai dar um pedaço de um alimento da forma como a gente adulto comeria, enfim, né? Tu vai proporcionar aquilo para ele. Tudo. Mas a gente tentar passar essa tranquilidade pro bebê é importante, né? Quando tu falou, eles sentem, eles percebem isso. Com certeza. Então, isso ajuda também a deixar eles mais calmos para realmente explorarem, para tentarem, para irem descobrindo, né? Porque tu gera traumas, né, Ana? Importantes, né? Por exemplo, num processo de introdução alimentar, no BLW, por exemplo, se o bebê pega um pedaço maior e a família ela não tá segura para aquilo ali, ela vai colocar o dedo na boca daquela criança, entendeu? E aí vai aquele momento que era para ser extremamente agradável e bonito, ele gerou um trauma. Vai ficar, não Exatamente. Tira. E aí a criança já fica, né, assustada também. E aí todo aquele processo, toda vez que ela vai comer, ela vai lembrar disso, vai ser um gatilho, entendeu? Então a gente já começa a ter problemas aí nesse processo de introdução alimentar se a família não estiver segura. Sim. Eu já soube de famílias que esperaram para iniciar a introdução alimentar porque a família não estava segura. Às vezes o bebê está pronto. Exato. E a família não está pronta ainda para passar por essa fase. Eu acho muito engraçado até quando a gente está no consultório, né, na introdução alimentar, e eu vejo aquelas mães bem corajosas, assim, né, ou no participativo, ou no BLW, e eu digo, ai, que bom, vocês estão super bem, é isso aí, vocês têm que confiar no bebê de vocês, né, afinal de contas, eles conhecem melhor, né, porque convivem com essa criança. Aí elas viram para mim e dizem, não, mas eu tô segura porque eu tô aqui do teu lado, né, então, não, mas tá certo, é isso aí mesmo que tu tem que fazer, tu tem que ter essa segurança, isso é o mais importante. Sim. E tem algum alimento, Nutri, que seja mais adequado iniciar, mais recomendado iniciar o processo da introdução alimentar? Então, o que acontece, tá? Então, desde julho do ano passado, saiu um guiazinho prático que aborda essa parte da introdução alimentar, onde a gente já começa a introdução alimentar com a exposição de 2 refeições. Tá? Então, a gente já começa, a gente não começa a introdução alimentar só pela fruta. Né? Então, a gente já inicia, né? Já começa com a exposição de 2 refeições ao dia. Por quê? Porque, na verdade, a criança ela vai aprender a comer sendo exposta àquilo ali, né? Então, comendo, exatamente. Então, não ficar naquela história de só a frutinha e daqui a 15 dias, né? Que parece que é um reloginho, né? Daqui a 15 dias tu faz tal coisa, daqui a mais tanto tempo tu faz tal coisa. Não. Vamos respeitar o momento da criança. A gente começa com essa exposição, não é comer.
Porque às vezes tu vai expor aquela fruta, não vai ter interesse, não come, bota no cadeirão, chora, vira o rosto e tá tudo bem, faz parte do processo. E aí a gente vem com a papa, né? Principal em uma das refeições. E depois a gente evolui, né? Depois, lá para 7 meses, a gente já entra com a segunda fruta, já espera que essa criança já esteja com a segunda fruta e a gente acrescenta mais uma outra refeição principal, né? E não tem também rigidez, né? Ai, tem que ser a fruta da manhã ou tem que ser a fruta da tarde. Não, vamos conforme a rotina da família. Daqui a pouco a mãe tá sozinha com essa criança e prefere estar com o pai do lado. E o pai tá trabalhando, então a gente vai só tá de tarde em casa. Bom, então a gente vai começar com esse horário, onde o pai tá junto, vai poder participar também. É importante que a família participe desse processo, Sim. todos juntos, né? E a mãe se sente também um pouco mais segura por ter a presença do pai ali nesse momento que é tão importante. Exato, exato. E a questão de conciliar a introdução alimentar com a amamentação? Bem tranquilo, né? Para quem mama, para quem usa só o leite materno, né? Amamenta, né? Tem o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. É bem tranquilo, né, Ana? Porque eu sempre digo, a apresentação dos alimentos sólidos, ela vem para complementar o aleitamento materno, ela não vem para substituir. Então, a gente vai ter o aleitamento materno antes, durante e depois do processo do comer, né? Então, tá um pouquinho antes. O que a gente faz, na verdade, né? A gente auxilia essa família na rotina em que ela já tem. Porque a criança que tem 6 meses, ela já tem uma rotina do mamar, né? Então, ela tem os horários mais ou menos estabelecidos, né? A gente sabe que daqui a 2 horas vai mamar. Então, assim, ó, mamou às 8, sabe que vai mamar lá pelas 10. Vamos ajustar um horário da frutinha ali, por exemplo, nesse intervalo, daqui a pouco 9h30, 10 horas, né? Um pouquinho antes do horário de mamar. Porque também, esperar o horário de mamar para ofertar a fruta, daqui a pouco ele não vai estar tranquilo para sentar num cadeirão, porque ele quer mamar, ele está acostumado a mamar, ele tem fome, o que ele sabe tenho fome, vou chorar, a minha mãe vai me pegar no colo e vai me dar tetê. Né? Então, dá um mamazinho, não tem problema, dá um mamazinho, deixa mais tranquilo, ele vai estar mais receptivo no cadeirão, né? Vamos fazer isso mais acolhedor, fazer isso de uma forma mais amável, né? Então, dá um mamazinho, bota no cadeirão, apresenta um alimento, né? A gente vai construindo esse volume do comer, Ana. A gente não vai começar a comer 2, 3 colheres de sopa, né? Porque a família gosta de saber quantidades, né? Ter um norte, eu acho importante também. Sim. Então, se tu fala de 2 a 3 colheres de sopa e aquela criança não comeu nada, aquilo ali gera um estresse, sabe? Mas é um volume que vai sendo construído. Vamos com calma. Eu acho que essa fala que tu trouxe é muito importante, né, Jana? É uma fase de complemento da alimentação. Não é que agora a criança tem que comer e, como disse, não é o robozinho que virou a chave, agora vai ser comendo. A criança está conhecendo, não sabia comer até então, né? Então, olha, vamos lembrar lá o processo da amamentação, seja a amamentação através do peito ou da mamadeira. Eles têm o reflexo da sucção, né? De sugar e tal. Mas entender aquilo ali, o como pegar direitinho o peito da mãe, foi um processo. Exato. Agora é um processo novamente. Né? É um aprendizado para eles. Né? Então, que a gente tenha essa paciência, né? Que permita com que eles explorem, com que eles tenham contato. Lembra, até agora o que eles sabem fazer é brincar. É pegar as coisas para brincar, seja, né, atira para cá ou apertar. Então, deixa fazer. Ela proporciona um ambiente onde aqui pode sujar, bota a roupinha que pode sujar. Eu sou muito prática, assim, de comprar as roupas em locais mais baratos, deixa que suja, manchou, não tem problema. É para usar. Né? Não coloca a roupinha bonitinha na criança que vai... Deixa ela se sujar, deixa ela explorar esse momento, depois limpa, dá um banho, troca a roupa, né? Se a roupa ficou muito feia, nem lava essa roupa, já descarta essa roupa se for o caso. Mas que é um momento importante para eles isso, né? Não, com certeza. E agora vem os bebês que pegam essa época de calor, deixa só de fralda, não coloca babeiro, deixa à vontade, né? Eles precisam estar mais à vontade, né? É que nem a função do cadeirão, né? Aquele cadeirão com aquele cinto, assim, a criança presa, ele não consegue nem fazer o movimento de tronco em caso de reflexo de gag, porque ela tá presa ali. E aí, então, tu tem que deixar uma folga se tu queres usar, né? Aquele cinto de peito, porque ele precisa projetar o corpo para frente quando ele faz o reflexo de gag.
Sim, né? E se ele sim. estiver preso na cadeira, ele não vai fazer. E aí sim, aquilo que era para ser um reflexo de defesa, daqui a pouco vai virar um engasgo, porque ele está preso nessa Imagina cadeira. um detalhe tão simples, né? Exato. Então, isso tudo tu tem que ter um olhar, tu tem que ter tempo. É com calma que tu explica sobre introdução alimentar, sobre a apresentação dos alimentos. Não é em 15, 20 minutos. A gente, bom, tu sabe, né? É 1h30, 2 horas. É o tempo que a família precisa. Porque é um momento de muitas dúvidas. E a família, ela tem que estar segura para conduzir esse processo. Isso é o mais importante, estar seguro para conduzir o processo. Daí sim, o sucesso, ele é certo. E aí entra a importância de um profissional junto. Acho que isso faz toda a diferença. Por mais que a gente tente buscar conhecimento aqui e ali, a importância de ter um profissional te guiando traz uma tranquilidade enorme. E claro que o buscar o conhecimento, né? Então, tendo um profissional, bem, tá ali a tua referência, né? Tudo que tu precisa, isso vai te trazer uma tranquilidade enorme, né? Jana, achei super legal. Tu trouxe vários acessórios aqui para mostrar pra gente. Vamos falar um pouquinho sobre eles? O que tu trouxe para nós falar, aqui? Então, assim, ó. Então, como eu falei, né? Para os bebezinhos que começam a introdução alimentar agora no verão, né? Com essa temperatura melhor, a gente não precisa nem do babeiro, né? O babeiro é o que eu digo, assim, ó. A gente, claro, tem alguns acessórios que são importantes, como a colher de silicone, né? A colher mais molinha, ter o cuidado no tamanho da base da colher, né? Que seja adequada, que não seja uma base muito larga, porque a boca é muito pequenininha. Então, quanto menor a colher, mais macia for a ponta, melhor, né? E cuidar com a função dela não ser muito... Quanto mais plana, melhor. Porque a ideia é que a gente leve essa colher até próximo do rosto desse bebê, ele abocanhe essa colher e a gente puxe para trás. É isso que a gente precisa. Então, para não... Exatamente. Então, quanto mais plana, melhor, para que a gente não faça esse movimento de alavanca na boquinha deles, né? Então, essas coisas são importantes, tá? Então, o pratinho com a divisória, né? Com a ventosa, é importante. Por quê? Porque eles precisam enxergar a comida. Não adianta ele estar sentado no cadeirão e aquele prato aqui, onde ele não enxerga a cor, onde ele não sente o aroma daqueles alimentos. O prato tem que estar na mesa. A mãozinha vai para dentro do prato, não tem problema. É isso aí. Ele precisa interagir com o alimento também. Trabalhar vários sentidos, né? Vários sentidos, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente precisa, mas mais importante do que isso, né? Do que ter os utensílios necessários para conduzir a introdução alimentar é estar segura, né? Então, fazer um acolhimento de introdução alimentar, conversar com um profissional e estar segura e saber usar cada coisa no momento certo. Eu acho que isso é o mais importante. Exato. Tu sabe que a questão do babeiro, a Ana Laura fez a introdução dela em maio e pergunta se ela usa babador. Mal e mal usar, porque meu marido é muito assim, essa coisa tá sufocando ela, tira isso aqui. Botava um pouquinho, ela dava uma resmungada, isso aqui tá sufocando ela e tirava. Então, foi o que eu disse, a estratégia que eu usei realmente foi essa. Tinha compra as roupinhas mais baratinhas ali, deixa sujar, vários abriguinhos dela, tudo manchado, que às vezes pega, né, dependendo do alimento, mancha, ou um temperinho, uma coisa. E tá tudo bem, tá tudo certo, é para aquilo ali, é para ela comer, ela não vai sair para trabalhar, que tá bonitinha, arrumadinha, ela tá pra, né, claro, depois você vai trocar, não vai deixar a criança suja, não é isso, mas tipo, tu ter permitir isso, né? E outra coisa que é interessante, que eu sou muito, né, acelerada essas coisas. Eu também, a gente já nem pulou ali uma parte da refeição principal, né, dos grupos ali, que a gente começou a falar da fruta e depois qual era a outra refeição, né? Então, não começamos só com as 2 frutas, por exemplo. Então, uma fruta e uma refeição principal, sendo que já podemos contemplar nessa primeira refeição os 4 grupos de alimentos. Então, as leguminosas, o carboidrato, né, a proteína e mais um vegetal. Tá? Então, claro, só em pequenas porções para que a gente consiga aí ficar em torno de 2 a 3 colheres de sopa. Mas a gente já pode começar assim. Ele só não é só mais a frutinha. Não. Como antes. E aí o alimento em si, como tu falou, é o alimento da família. Exatamente. É a comida da família, né? Na apresentação adequada para eles, na consistência adequada para eles, no volume adequado para eles. Perfeito. Mas essa questão, né, voltando à parte agora dos utensílios, eu vou lá e já vejo na internet, esse aí pratinho aqui é legal. Aí a pessoa aqui já não vai comprar um pratinho, ela já compra uns 3 pratinhos diferentes. E a importância da gente ter um profissional até para nos ajudar nisso, para a gente não gastar dinheiro onde não precisa, naquilo que não é necessário, né? Esse aqui foi um que é interessante, é recomendado e tal, mas eu comprei para Ana Laura e eu nunca usei. Eu acho pesado a colherinha até eu uso, eu mais para ela usava, para dar alguma vitamina, alguma coisa, né? Que eles tomam ali, acho a colherinha gostosa. Mas tipo o garfinho, se ela tenta explorar, ele não pega, ele não pinça, ele não... Então, assim, uma coisa que não...
né, para nós, tipo, não foi muito útil, assim, vamos dizer. Mas a questão mesmo dos pratinhos, ela usou o pratinho, super importante, principalmente pelas ventosas, porque eles daqui a pouco vão mexer no prato, vão erguer, pode se virar alguma comida, né, ou enfim, voar tudo pro chão e por mais que alguma comida vá ir pro chão, tá tudo bem, tá tudo certo, mas não precisa todo o prato, né. Mas hoje mesmo, e já faz um tempinho, porque agora ela está com 1 ano e 11, mas já faz um bom tempo, talvez, desde 1 ano e meio, que ela usa o pratinho de casa. Tipo, o nosso pratinho ali, só um tamanho menor, às vezes até eu sirvo no mesmo prato grande nosso, coloco as comidinhas mais separadinhas e ela tem os talherzinhos dela. E agora que ela já sabe manusear melhor os talheres, ela usa o talher, que é do talher do nosso jogo de talher, não o tamanho adulto, mas tipo o talher da sobremesa, vamos dizer assim, né? Que ele é menorzinho. E às vezes ela até pega o do meu prato e vai e se vira. Mas, tipo assim, essa questão, como tu falou, de passar confiança. Quando ela quer pegar a faca é algo perigoso. A gente fala, filha, tu ainda não tem condições de mexer na faca, mas a mãe vai te mostrar. Tu tá vendo? Ela tem uma ponta aqui, a da mamãe tem uma ponta. Então aqui tem que cuidar porque machuca, ó. Tá vendo? Os dentinhos dela é para cortar a carninha, para cortar o alimento. Então se a Ana Laura errar, pode cortar o dedinho da Ana Laura. Mas eu não fui aquela coisa, não, Deus o livre, a faca. Gente, meu Deus, a criança vai ficar com medo de tocar nos talheres, né? Então permitir isso, tipo, desde o nosso talher, ele tem uma ponta, mas ela não vai se cravar, né? Não vai ser uma coisa, a gente tá ali do lado, tá cuidando. Então, acho que às vezes a gente proporcionar esse ambiente tranquilo faz com que a criança consiga manusear até alguns utensílios que não seriam tão seguros, como eu disse, um garfo, né, com uma pontinha um pouquinho mais não tão plana como essa própria para eles mesmos, sem se machucar, do que se a gente ficar naquele ambiente tenso que a criança pega uma coisa tensa, né, ou na tentativa de pegar a força porque eles querem o objeto e a gente está sendo aquele obstáculo no meio daquilo que eles querem, não está permitindo. Deixa eu tocar, mostra, ó, filha, só tu cuida, aqui tem uma pontinha, então aqui isso que tu bater forte, tu pode se machucar. Então, o permitir que eles conheçam até aquilo, porque hoje mesmo ela anda muito assim, eu posso fazer o meu omelete, o dela... Ela quer o teu. Da mamãe. Da mamãe. Eu digo isso, filha, vamos comer o da mãe. É da mamãe e da Lalá, ela fala. É o nosso omelete, beleza, vai comer. Viu como é importante que todos comam a mesma coisa? Porque vai ser mais interessante o prato da mãe. Entendeu? Então, esse é o papel da família, né? O papel da família é prover aquele alimento, né? A comida de verdade para todos. E que todos comam aqueles alimentos juntos, porque vai acontecer a mesma coisa que tu falou dos pratos, né? Claro que é mais legal o prato da mãe, porque o pai e a mãe estão comendo num prato de vidro. Por que eu estou comendo num prato de plástico? E isso cabe para a comida. Exato, né? Então, exato. Por quê? Porque a gente é a referência. A família, ela é o agente promotor de saúde, né? Então, eles vão aprender e eles vão fazer aquilo que eles estão vendo a gente fazer e não aquilo que a gente fala. Exato. Então, é muito importante que todos consumam o mesmo alimento, né? Claro, por exemplo, assim, às vezes acontece de ter alguma coisa que ela não come. Por exemplo, de vez em quando a gente come, sei lá, uma batata frita, né? Que ela não come. Eu faço, quando ela vai comer junto aquela batata, a gente faz a air fry, ela adora. Tá bem. Agora, quando é a frita, ou vamos pegar a polenta frita, né? A gente fala que ela pede, filha, essa aqui, ela lá não pode comer, essa aqui é do papai e da mamãe. Mas ela pega e ela me dá na boca. Agora ela adora me dar as coisas na boca. Então ela pega, ela lá tá pra mamãe. Ela pega no meu prato, vai. Às vezes tem que cuidar, porque ela quer me embuchar, né? Calma, filha, deixa a mãe mastigar, calma. Então, assim, eu procuro muito isso, permitir que ela conheça as coisas, que ela toque, para não ficar aquela coisa, porque eles têm muita curiosidade, claro, né? Sim, então, assim, claro que sim. Vale a pena comprar briga de tu podar a criança, de botar a mão na comida? Tanta coisa que às vezes a gente tem que realmente, né, ser bem enfáticos, porque são coisas que são perigosas, não são coisas que tem que fazer. Né? Tipo, às vezes escovar o dente é uma briga, mas eu digo, tem que escovar o dente é negociável, filha. Tem que escovar você querendo ou não querendo. Tomar o banho, vamos ter que tomar, querendo ou não querendo. Né? O banho ainda é a fase que ama o banho, mas tem algumas coisas, tipo, no alimento, vale a pena ficar comprando briga, de não deixar a criança botar a mão, de não deixar a criança explorar, de não... Não, mas o fato de tu apresentar, né, ter uma apresentação de um alimento adequado para a idade dela, que eu digo, né, não vai dar uma batata frita para ela que tem 1 ano e pouquinho, né, 1 ano e pouquinho não, 1 ano e 11, né. Tá claro, entrando na adolescência quase, minha guriazinha. Vai preparar de uma outra forma em que ela possa consumir e tá tudo bem, pelo menos ela está comendo aquele alimento que todos da família andam comendo na apresentação do que ela pode receber. Exato. Não, e isso é, por exemplo, assim, a apresentação dela, sei lá, 95% das vezes da refeição. E eu sempre gostei de botar ela junto na mesa.
né? Às vezes a gente tava a família, não quer que vá caminhar com ela. Não, ela vai comer junto com todo mundo. Tá no ambiente aqui, nem que seja no colo, nem que seja, mas ela vai comer aqui com todo mundo. E come 5, 10 minutos no cadeirão e depois ela vai pro chão e eu sei que é a forma dela comer. Às vezes ela desce, ela come mais, às vezes ali brincando, do tipo, vai lá, brinca e volta, tumidinha. E aí come mais um pouquinho do que ficar o tempo inteiro no cadeirão. Sim, pra idade dela, Então, eles são outras distrações, né? E eles não querem ficar parado o tempo inteiro, né? Então... Ai, Jana, mas que delícia essa nossa conversa. Mais um encontro maravilhoso com a tua presença. E como eu sempre falo, né? As portas estão abertas para novos episódios, para novos conteúdos, porque tem muita coisa interessante pra gente falar, né? Muito conteúdo relevante aí para as nossas mães. Espero que vocês tenham gostado muito. Então, fez sentido? Dá o like, compartilha, se inscreve no canal, porque a 4ª temporada tá só começando, tem muito episódio vindo aí pela frente, né? Muito conteúdo bom. Então, brigadão, Jana. Deixa uma mensagem final para as nossas mamães aqui, né? Para as famílias que estão passando por esse processo de introdução alimentar, né? Que mensagem a Jana mandaria aí para todas as famílias? Que é isso, né, Ana? A introdução alimentar, ela é um marco, né? Na vida dessas crianças, né? Então, descoberta de texturas, de sabores, né? O quanto isso é importante, vai ser importante, né? Para promoção de saúde, para que a gente construa uma relação saudável e feliz com os alimentos. Então, o que eu sempre digo, né? Vamos nos municiar de informações para que a gente possa conduzir esse processo da melhor forma possível, né? E principalmente ter segurança no processo. Tá? Então, invistam nisso, né? Invistam um acolhimento, se sintam seguras, porque isso vai mudar totalmente o processo da introdução alimentar. Tá? Então, é o que eu tenho para dizer, tá? Procurem a nutricionista materno-infantil para fazer isso, né? Vocês vão se sentir muito mais seguros na condução do processo e, com certeza, terão sucesso ao final dessa etapa. É um marco fundamental para a vida, né? A gente falou assim, é um investimento. Se as pessoas se preocupam com o custo, não é um custo, é um investimento. E como eu falei assim, vai te ajudar, inclusive, na escolha daquilo que você vai precisar e que vai ser útil. Tu não vai gastar dinheiro à toa. Então, às vezes, tu deixa de gastar com as bobagens, né? Vamos dizer assim, com bobagens que tu acha que vai ser importante, quando vê, vai passar, tu não vai usar. Às vezes, compra 5, 6 tipos de babeiro, tu vai usar um e olha lá, quando vê, não vai nem usar. Nossa. Então, vai comprando aos poucos, vai indo se realmente precisa de mais, e aí tu vai conhecendo e vai testando, mas investe isso, porque a diferença é a construção da base nutricional do teu filho para a vida dele. Exatamente. Né? Então, às vezes, chega na adolescência, está passando por algum transtorno. Eu sei que é pesado para a gente, mãe, ouvir isso, mas às vezes a gente vai se perguntar, né, Bárcia, o que eu fiz de errado lá atrás? Porque tem consequências. Com certeza tem ligação aí, né? Então, vale a pena esse investimento. Não, com certeza. A segurança, né? Eu acho que segurança é tudo, né? Mamães amadas, muito obrigada pela audiência de vocês. Jana, muito obrigada mesmo pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, por essa participação, por tanta troca. É sempre um prazer poder falar, né, sobre o que brilha os meus olhos, que é a nutrição materno-infantil, e poder, né, de uma forma bem simples, que é esses minutos que a gente tem aqui para conversar, poder proporcionar, né, para essas famílias que vão começar esse processo que é tão importante, tão bonito, né, que é a introdução alimentar, ter um pouquinho mais de informação. Mesmo que seja pouquinho. Aproveitando, a Jana atende online. Passa teu Instagram, Jana, para elas te acharem, caso queiram. É @Branda Materno Infantil. Acompanhe lá, tem conteúdos também. Qualquer coisa pode chamar a Jana, né? A Jana tirar dúvidas, enfim, e marcar alguma consulta, algum atendimento, porque muita coisa dá para fazer online, então é um suporte também que elas vão ter aí, né? Isso aí. Muito obrigada pela audiência de vocês, mamães, que vocês tenham aí, né, uma ótima semana. Se entrar em trabalho de parto essa semana, que Deus abençoe muito vocês, que seja uma ótima hora, que tudo ocorra bem. Um beijo grande no coração e até um próximo episódio.